Bom, pessoal, nós temos aqui um exercício que foi retirado de uma prova da UFRJ, em que nós temos 3 pontos que são M1, M2 e M3, e pela informação do enunciado, nós temos que eles são os pontos médios dos lados de um triângulo. E o que nós precisamos determinar aqui? Quais são os vértices que determinam esse triângulo? Então nós vamos fazer o caminho contrário do que normalmente é feito. Conhecendo os pontos médios, nós vamos determinar os pontos originais. E aí, para auxiliar a nossa resolução, eu vou esboçar mais ou menos como funcionaria ou como ficaria esse triângulo. Para quem tiver um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de capricho, pode esboçar no plano cartesiano de fato esses 3 pontos e ter uma ideia mais ou menos de como vai ser esse triângulo. Mas aqui não vai ser tão importante porque basta nós esquematizarmos que vai auxiliar na resolução. E para isso eu vou pegar agora, eu vou desenhar um triângulo bem simples e nós temos que determinar os vértices. Aqui eu vou chamar dos vértices A, B e C, e cada um desses vértices tem 2 coordenadas. Aqui no A eu vou chamar x1, y1, o B eu vou chamar de x2, y2, e o C eu vou chamar de x3, y3. Depois de ter feito o desenho, nós vamos marcar os pontos médios, independente ali dos locais que nós vamos colocar. Nós vamos ter o M1, M2 e o M3. Então para isso eu vou começar colocando aqui o M1, e o M1 tem coordenadas 1 e 2. Ele vai ser o ponto médio dos vértices A e B que eu nomeei. O M2, vou marcar aqui, vai ser o ponto médio do B e do C e tem como coordenadas 3 e 4. O M3, por último, vai ser o ponto médio dos vértices A e C e as coordenadas do M3 são 1 e menos 1. E agora nós vamos ter que trabalhar para encontrar essas 6 variáveis x1, x2, x3, y1, y2 e y3, e nós vamos fazer isso por meio de sistemas. Então nós precisamos determinar as equações utilizando a definição de ponto médio. Nós sabemos que as coordenadas do ponto médio são dadas pelas médias aritméticas das coordenadas respectivas dos pontos extremos. Então nós vamos começar ali utilizando essa informação para o M1, em que nós vamos olhar apenas para a abscissa. A abscissa do M1 é 1 e ela é dada pela média aritmética da abscissa do A e do B, porque ele é o ponto médio de A e B. Então eu posso dizer que x1 mais x2 dividido por 2 tem que dar igual a 1. E para simplificar, nós podemos multiplicar os dois lados por 2 e segue que x1 mais x2 tem que dar igual a 2. No caso do x eu vou fazer bem detalhado, no y eu vou fazer um pouquinho mais rápido para dar um andamento melhor para o vídeo, tá? Nós vamos olhar agora para o M2. O M2 tem a abscissa 3, então ele vai ser dado pela média aritmética das abscissas do B e do C, que são x2 e x3. Então nós vamos dividir por 2, isso aqui vai dar 3. E aí segue que x2 mais x3 igual a 6. Por último, nós vamos olhar para o M3, que tem a abscissa 1. Então ele vai ser a média aritmética do x1 e do x3. Isso aqui vai dar 1. Multiplicando por 2, nós temos que x1 mais x3 igual a 2. E com essas informações, nós vamos ter que resolver um sistema. Quem quiser fazer por escalonamento, sem problema nenhum, aqui eu vou fazer substituições simples para tentar diminuir o nosso sistema para cair num 2 por 2. E para isso eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou tentar isolar o x2 aqui. Então o x2 vai ser igual a 2 menos x1. Essa informação eu vou jogar no de baixo, em que nós temos 2 menos x1 mais o x3 igual a 6. Para simplificar um pouquinho mais, eu vou subtrair 2 dos dois lados e fico com menos x1 mais x3 igual a 4. Vou juntar com a última informação aqui de que x1 mais x3 é igual a 2 e monto um sistema 2 por 2. Simples de resolver. E aqui nós temos... x3 aqui. Nós podemos somar as duas equações para resolver, então nós vamos eliminar o x1 e eu fico com 2x3 igual a 6. Dividindo por 2 dos dois lados, descubro que o x3 é igual a 3. E com essas informações eu vou substituindo nas outras, posso descobrir agora quem que é o x1. Então, x1 mais 3 tem que ser igual a 2. Eu descubro que o x1 tem que ser igual a menos 1. E por último, posso substituir aqui em cima, na primeira equação, que o x2 vai ser igual a 2 menos o x1, e o x1 é menos 1. Com isso eu descubro que o x2 também tem que ser 3. E aí nós temos as abscissas dos 3 vértices do nosso triângulo. Nós vamos fazer o mesmo processo agora para as ordenadas. O processo para nós determinarmos as ordenadas dos vértices desse triângulo, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos para as abscissas, em que nós vamos olhar para cada um daqueles pontos médios, estabelecer uma equação para depois resolver um sistema. Então nós vamos começar agora um pouquinho mais rápido, olhando para o M1 que tem ordenada 2.
e 2 é a média aritmética entre y1 e y2. Então, se nós olharmos ali, y1 mais y2 dividido por 2 tem que dar igual a 2. Eu já vou aproveitar e multiplicar por 2 dos dois lados para dizer que o y1 mais o y2 tem que ser igual a 4. Vou agora para o M2, em que a ordenada é 4, e é a média aritmética do y2 e do y3. Então, eu posso colocar aqui y2 mais y3 vai ser igual a 8, porque dividido por 2 dá 4. E por último, o M3, nós temos que y1 mais y3 divididos por 2 dá menos 1, multiplicando por 2 dos dois lados dá menos 2. Vou resolver da mesma maneira, vou isolar uma variável, aqui eu vou isolar o y2, e aí eu obtenho que ele é 4 menos o y1. Vou substituir essa informação aqui na segunda, é uma maneira possível, e aí nós temos 4 menos y1 mais y3 igual a 8. Para simplificar um pouquinho essa nossa equação, eu vou subtrair 4 dos dois lados, menos y1 mais y3 igual a 4. Vou juntar a última informação, y1 mais y3 igual a menos 2. Por isso, é possível aqui de somar as duas equações. Eu tenho 2y3 igual a 2, e aí eu descubro que o y3 é igual a 1. Vou substituir nas outras para descobrir o y2 e o y1. Como eu sei aqui que o y3 mais o y1 é igual a menos 2, eu vou substituir aqui em cima, y1 mais 1 igual a menos 2, descubro que o y1 tem que ser igual a menos 3. Por último, eu posso substituir para encontrar o y2, que vai ser 4 menos o menos 3, e aí eu descubro que o y2 vale 7. O que está pedindo? Não é o final, nós precisamos determinar os pontos. Então aqui nós temos os vértices, nós precisamos montar os pontos. Nós vamos pegar o x1 com o y1, lembre que o x1 é menos 1 e o y1 é menos 3, então nós temos menos 1 e menos 3. Outro vai ser o x2 com o y2, que é 13 e 7. 13 e 7. E o outro vai ser o x3, que é 3, com o y3, que nós calculamos como sendo 1. Aí é possível fazer uma prova real para verificar se de fato as contas estão certas. Basta nós fazermos os pontos médios de 2 a 2. Então, por exemplo, do 3 com o 3 vai dar 3, do 7 com 1 vai dar 4, então já resultou no 3 e 4. Se nós olharmos o primeiro e o terceiro aqui, menos 1 com mais 3 dá 2, dividido por 2 dá 1, então pode ser qualquer um deles. Menos 3 mais 1 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1, então nós temos aqui o M3. E por último, nós podemos fazer agora o primeiro e o segundo. 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1, ok? 7 menos 3 dá 4, dividido por 2 dá 2, então fechou com o M1. O nosso cálculo está correto, finalmente a gente encerra o exercício.